Olá, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu tenho alguns dias, que eu deixei de fazer vídeo por motivo de saúde. Não ando bem com a minha saúde, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo porque não é bom vocês deixarem vocês, na mão, e eu não quero isso. Mas eu peço perdão para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, instrui vocês no caminho que devem andar. Então, quando eu não fizer vídeo, você não estiver assistindo vídeo meu, estiver sentindo falta, eu peço que você volte nos vídeos anteriores e estudem esses vídeos anteriores, porque não vai ser regularmente, os meus estudos não vão ser mais regularmente. Eu vou passar por um momento de tratamento da minha saúde, mas vai dar tudo certo. Eu creio em nome de Jesus que vai dar tudo certo, porque o meu Deus é maior do que tudo. E todas as coisas estão na mão de Deus, irmãos? A gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus para Deus abençoar. Seja o que Ele fizer, está bem feito. Mas vamos lá, então, ler o capítulo 8 de Levítico. Se você está com a sua Bíblia na mão, eu peço que você venha a estudar esse capítulo comigo. Eu quero falar uma coisa com vocês, porque tem muita gente que está falando, a sua linguagem da Bíblia não está batendo com a minha. A minha Bíblia é da Alfalite. Então, ela tem uma linguagem mais... Eu gosto dela porque ela tem uma linguagem mais direta, Ela fala o que tem que ser falado, ela não enrola muito. Ela fala do nosso português claro mesmo. Então, eu gosto muito dessa linguagem da Alfalite. Então, a minha Bíblia é isso. Então, ela não é Almeida, ela é da Alfalite mesmo. Então, se vocês falarem, mas essa Bíblia não é uma Bíblia, não é uma Bíblia verdadeira, ela tem falhas, como muita gente já falou que essa Bíblia tem falhas. Eu não vejo, irmãos, falha nessa Bíblia. Sinceramente, eu não vejo falhas nela. Ela tem uma linguagem mais adequada ao nosso português e ao nosso Brasil, Português do Brasil. E isso às vezes incomoda algumas pessoas, mas é a mesma Bíblia, o conteúdo é o mesmo, não vai ter diferença nenhuma. Então eu convido você, se você não tem uma Bíblia aí, mas se você tem um celular, quer acompanhar no celular, notebook, seja o que for, eu tô lendo em Levítico capítulo 8. Se você quiser abrir essa Bíblia da Alfalite, em Levítico 8, você vai acompanhar igualzinho eu tô lendo aqui, tá bom? Mas a diferença é muito pouca, eu creio que não vai atrapalhar nada não. Diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo, toma Arão e seus filhos, juntamente com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e o bezerro da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e os cestos dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a congregação se reuniu à porta da tenda da congregação. E Moisés disse à congregação, eis o que o Senhor ordenou a fazer. Vocês observam que aqui não fala igreja, não fala templo, mas fala congregação. Tá vendo? Reúne toda a congregação. Reúne toda o povo. O povo falava congregação. E esteja à porta da congregação. O templo também era a congregação. O povo era a congregação, o templo era a congregação. É como hoje, o povo é a igreja e o templo também é a igreja. Só mudou a diferença da palavra, congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. E a congregação se reuniu à porta da tenda da congregação, tá vendo?
E Moisés disse à congregação: eis que o Senhor ordenou a fazer. Então aqui está dizendo: eis que o Senhor ordenou a igreja a fazer. É isso que ele está dizendo. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. E lhe vestiu com a túnica, cingiu com o cinto, ele vestiu o manto, e lhe colocou o éfode e cingiu com o cinto da obra aperfeiçoada e ataou o éfode com ele. E colocou o peitoral sobre ele, no qual colocou o urim e tumim. O que é, talvez você tenha dúvida, o que significa urim e tumim? Urim e tumim era dois, é assim, como se tivesse, como o sacerdote chegaria, se você chegasse no sacerdote, perguntasse alguma coisa, Deus iria responder ao sacerdote, urim e tumim, que é sim ou não. Então, se você fosse, digamos assim, você fosse perguntar ao sacerdote, é pecado fazer esse tipo de coisa? Ali o sacerdote ia abrir ali para você pegar, urim ou tumim. Então, o que você pegasse iria ser sim ou não. Se fosse sim, era pecado. Se fosse não, não era pecado. Então, se fosse chegar, sei lá, perguntar se eu vou fazer um bom negócio, estou querendo fazer isso, isso, aquilo, será que é um bom negócio? Aí o sacerdote iria fazer, é sim ou não. O que Deus ia falar, né? Isso seria hoje eles falam que talvez foi por isso, não sei, não tem um estudo aprimordiado sobre isso, né? Mas tem uma ideia, né, que isso possa ser o jogo das cartas, né? Que muita gente joga cartas. Mas só que para o diabo ele fez o jogo das cartas, né? Mas só que para Deus era esse urim e tumim. A própria palavra de Deus disse que o que passar disso, que é sim, sim, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Tá vendo? Vem do maligno. Isso está escrito na Bíblia. Então, esse peitoral que ele tinha, né, que ele colocou, era urim e tumim, aonde ele diria se era certo ou errado. Ou era certo ou errado, não, era sim ou não. Se podia ou não. E colocou a mitra sobre a cabeça e sobre a mitra, na parte dianteira, colocou a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o santificou. E aspergiu com ele 7 vezes o altar, ungiu o altar e todos os seus pertences, a pia, a base para santificar. Tá vendo, irmãos, que ali, aquele altar, aquele tabernáculo, foi ungido uma vez só. Não precisava o povo ser ungido, como muitas igrejas, né, que faz aquela fila dentro da igreja e para ungir uma pessoa que deu uma oferta, para ungir uma pessoa que para ungir pessoas que, né, que tá lá apresentando alguma coisa. Não, irmão, porque o templo já era abençoado. Só de você entrar naquele templo, aquele templo já te santificava. Não precisava mais você ser ungido. Tanto que Deus, ele proíbe a unção com óleo, né? Que não era para ninguém fazer aquele óleo, imitar o óleo da unção. Porque ele já tinha ungido o sacerdote. Ele já tinha ungido Arão e seus filhos para ser sacerdotes eternos. Aquela a descendência, né, de Arão. E o que acontece? Vamos continuar. E colocou, olha aqui, ó. E Moisés tomou o óleo da unção, que é aquele óleo que eu já li antes, que Deus mandou fazer um óleo especial para unção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. Então não precisava mais Arão ficar ungindo o povo, porque aquele lugar, o tabernáculo já estava santificado. E aspergiu com ele 7 vezes
o altar e ungiu o altar e todos os seus pertences, a pia, a sua base para santificar. E derramou um pouco do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o santificar. Arão era santificado. Ele já era santificado. Quando Moisés ungiu a cabeça de Arão, é para que Arão fosse já santificado. E não precisava mais Arão ficar santificando ou colocando óleo na cabeça de ninguém. Porque o único óleo da unção que era para alguém se santificar era Arão. As pessoas não eram para receber esse óleo. E vamos continuar. E Moisés fez chegar os filhos de Arão e os vestiu com as túnicas, e os cingiu com cintos, e atou tiaras sobre eles, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o bezerro da expiação do pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do bezerro da expiação do pecado, e Moisés o imolou, tomou um pouco do sangue e colocou com o dedo sobre as pontas do altar em volta. E purificou o altar, e o restante do sangue derramou na base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. E tomou toda a gordura que estava nas vísceras e as pregas que envolvem o fígado e ambos os rins com a sua gordura e queimou sobre o altar. E o bezerro com seu couro, com sua carne e suas fezes, queimou com o fogo fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em volta. E partiu o cordeiro em pedaços e queimou a cabeça, pedaços e a gordura. E lavou com água as vísceras e as pernas. E Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro agradável, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou o carneiro, tomou um pouco do seu sangue, colocou sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e o polegar do seu pé direito. E Moisés conduziu os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e aspergiu o sangue sobre o altar em volta. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que estava nas vísceras e as pregas que envolvem o fígado e ambos os rins, e com sua gordura e a coxa direita. E tomou um bolo de ázimo. Um bolo ázimo pão, é bolo sem fermento. Por isso que fala, e tomou um bolo ázimo e um bolo azeitado, que é um bolo ungido, do cesto dos pães ázimos, e um biscoito que estava diante do Senhor, e colocou sobre a gordura e sobre a coxa direita. E colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e ofereceu como oferta movida diante do Senhor. Moisés tomou de suas mãos dele e queimou sobre o altar juntamente com o holocausto. Isto era uma oferta de consagração, como cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. Todo esse ritual que Moisés fez com Arão e seus filhos era um ritual de consagração. Moisés estava consagrando Arão e seus filhos para eles servirem no templo, no tabernáculo do Senhor, que o Senhor mandou Moisés construir. E Moisés tomou o peito e ofereceu como oferta movida diante do Senhor. Era parte do carneiro da consagração destinada a Moisés, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Moisés tomou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes dos seus filhos juntamente com ele, e santificou Arão e suas vestes, seus filhos e as vestes dos seus filhos juntamente com ele.
Vocês estão ouvindo esse barulho? É que eu estou em casa e do meu lado tem um vizinho fazendo uma obra. Então vocês vão... E tem um cachorrinho meu aqui que está roncando também. Ele está roncando. E Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhai a carne à porta da tenda da congregação, e ali a comereis, e também o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Mas queimai no fogo o restante da carne e do pão, e durante 7 dias não saireis da porta da congregação, até que se complete os dias da vossa consagração, porque vossa consagração dura 7 dias. Essa foi a consagração de Arão e dos filhos de Arão, para que eles viessem a trabalhar no tabernáculo, juntamente com o povo. Como se fez hoje, assim o Senhor ordenou fazer para expiação por vós. E permanecei à porta da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias. Guardai as ordenanças do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Agora eu quero explicar para vocês tudo o que a gente leu aqui. Irmãos, quando alguém vai santificar, quando Deus escolhe alguém para trabalhar na obra, ele santifica aquela pessoa. Hoje, Deus que santifica. O Espírito Santo santifica você. Hoje nós não temos mais um sacerdote como o Arão. O Arão era um sacerdote. Hoje não temos mais isso no nosso meio. Não foi abolido. Não foi abolido o ritual do sacerdote. Porque o sacerdote, para ele trabalhar na obra do Senhor, ele precisa ser uma pessoa consagrada. Ele precisa ser uma pessoa que dedica a vida dele integralmente na obra do Senhor. Ele não pode ter outros trabalhos senão aquele de trabalhar na obra do Senhor. Os pastores de hoje em dia, eles ganham muito bem mesmo, para trabalhar no templo, dentro das igrejas. Hoje as igrejas, infelizmente, têm esse costume de fechar. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí tem o culto só terça, quinta e domingo. Não tem segunda, tem terça nem quarta. Se você chegar lá na sua igreja, talvez hoje, agora, talvez você não encontre um pastor. Talvez você não encontre ninguém, porque a sua igreja está fechada. Olha como que é errado. Porque o templo que se diz igreja, era para ter todo tempo, todo momento, 24 horas, alguém lá dentro. Porque nós somos, o próprio Jesus, ele disse que nós temos que vigiar dia e noite, sem parar. Agora você vai num templo aí, está fechado. O pastor está ganhando o seu salário, o salário está correndo ali. Eles são assalariados, todo pastor de igreja são assalariados, eles têm o salário deles. Talvez aonde que está o seu pastor hoje? Será que ele está lá dentro da igreja para trabalhar? Porque não é só um pastor que tem que ficar dentro de uma igreja. Deveria ficar uns 3 ou 4 pastores para ficar revezando. Como Moisés, ele pegou o Arão e os filhos deles, porque ficavam revezando. Eram muitos. Então nós temos que ter essa consciência. Então você vai me dizer, então as igrejas hoje não estão seguindo? Tem muitas igrejas, irmãos, que elas não pregam o Velho Testamento, porque diz que o Velho Testamento foi abolido. Eu não sei por que ainda as Bíblias vêm com o Velho Testamento, eu não sei por quê. Porque a maioria das igrejas, infelizmente, não estão aceitando mais o Velho Testamento. Elas pegam só Mateus em diante.
Essas igrejas deveriam ter uma Bíblia só para elas, né? Igreja tal, porque se eu citar aqui o nome das igrejas, irmão, é a maioria, tá ouvindo? A maioria, não é a minoria. A sua igreja, onde você congrega, ela não aceita o Antigo Testamento. Ela fala que Jesus aboliu, mas só que Jesus não aboliu. Jesus, ele diz assim, eu não vim revogar. A palavra revogar é tirar. Você tirou isso aqui. Ele não veio. Ele falou, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Jesus cumpriu a lei, para que nós viéssemos também a cumprir. Ele deu testemunho do livro de... Tudo que ele falou, ele deu testemunho de Moisés. Até mesmo ele foi além quando ele disse assim, vocês estão pensando que eu que vou julgar vocês? No final dos tempos, não sou eu não. Quem vai julgar vocês é Moisés. Por que ele falou isso? Porque foi para Moisés que Deus deu a lei para que o homem viesse obedecer. Deus deu a lei para um homem passar para nós, para que nós viéssemos obedecer. Então, por que eu vou dizer que essa lei está abolida? Não está abolida. Ela não está revogada, como muitos dizem que está revogada. Eu vou dizer para vocês o que é oferta, o que é dízimo. A oferta é oferta dos seus pecados. Se você peca, você apresenta a Deus uma oferta, você vai até o templo, né, onde você congrega, porque lá você tem que entregar a sua oferta ao pastor. Só que o que deveria ser hoje, né? O que as igrejas deveriam fazer hoje? Digamos que você pecou porque você falou mal, sem querer você falou mal de alguém. Ou você teve um pensamento ruim sobre alguém. Você imaginou que aquela pessoa era uma coisa e no tempo você até ficou com raiva dela, achando que ela seria uma coisa e ela não é. Então você pecou. Depois você descobre que ela não é, que ela é uma boa pessoa, você até falou mal dela. Aí então você pecou. Aí o que você deve fazer? Você deve pegar uma oferta e levar até o altar e dizer para o pastor, pastor, eu pequei, porque o pastor é o sacerdote de uma igreja. Ele foi ungido para aquilo ali, para te perdoar pecado. Você leva até o sacerdote, ele foi o sacerdote, você leva a oferta até o sacerdote e fala diante de Deus. Esta oferta é para a expiação do meu pecado. Em nome de Jesus, aceita essa oferta, ó Pai. E você leva a oferta para Deus, lá no templo. Pede para Deus, fala assim, essa oferta é para a expiação do meu pecado. Em nome de Jesus, eu trago essa oferta diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor me perdoe esse pecado que eu fiz. Você tem que falar para Deus. Isso que é oferta. Oferta não é esmola. Oferta não é esmola, irmãos. Tem muita gente que vai na igreja quando o pastor fala, porque o pastor não explica o que significa, o significado da oferta. Nenhuma igreja você vai saber o que significa a oferta. A oferta não é voluntariamente que você tem que dar. A não ser que você queira, realmente, você não tem pecado nenhum. E agora você quer dar uma oferta voluntária. Aí você chega lá e fala para Deus, Senhor, eu estou dando esta oferta voluntária, em nome de Jesus. Por que você tem que colocar em nome de Jesus? Porque você não precisa mais. Jesus, ele veio no lugar do carneiro que tinha que vir. Tanto que ele mesmo diz, eu sou o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Eu sou o cordeiro. Quando você levava um cordeiro ao templo para que o sacerdote imolasse aquele cordeiro e perdoasse os pecados, fosse perdoado, você teria que levar um cordeiro. Só que hoje você não tem esse dever de matar um carneiro, de comprar um carneiro e levar. Isso é para quem? É para os umbandistas, os macumbeiros. Eles fazem isso,
fazem oferendas a bode, a carneiro. Eles fazem isso. Por quê? Porque Satanás não morreu na cruz. E eles imitam muito Deus. O diabo imita muito, muito, muito Deus. Então, o que nós temos que fazer? A oferta nós temos que levar? Sim, nós temos que levar a oferta, sim. Mas só que essa oferta não é esmola. Não é aquela oferta como do pastor fala assim, vamos tirar a oferta agora, vamos cantar um hino para tirar a oferta. Aí você vai lá e pega, você tá com a carteira recheada, você pega, tem 5, 10, 15, 20, 100 na sua carteira, aí você vai lá e pega R$1, R$2, 50 centavos e dá como oferta. Você tá desagradando a Deus. Se você está pensando que você está agradando a Deus com aquela oferta, você está humilhando Deus. Você está humilhando Deus. Não faça isso. É melhor que você nem faça. Porque você está pecando, muito mais pecado. Então, você tem que fazer oferta. Se você pecou contra alguém, leva lá a sua oferta. Fala, Senhor, eu estou apresentando esta oferta. Em nome de Jesus, receba minha oferta como oferta pela remissão do meu pecado que eu cometi. Desse pecado tal e tal e tal. É assim que funciona, irmão. Diante de Deus é assim que funciona. Lembra quando Jesus estava no templo, que as pessoas iam lá, davam oferta, aí uma viúva foi lá e deu tudo que ela tinha. Uma oferta lá que ela deu, uns nicrinhos, né, que ela tinha. Aí Jesus falou que aquela senhora foi a que deu mais oferta, foi aquela lá. Por quê? Talvez ela deu tudo que tinha como oferta voluntária. Ela deu toda a oferta dela como oferta voluntária, porque talvez pecado ela não tinha. Aí ela apresentou a oferta voluntária. Então, irmãos, nós temos que... Por isso que muitas das vezes as pessoas não têm poder de curar. Porque o próprio Jesus, ele disse que se nós estivéssemos nele e ele estivesse em nós, nós faríamos obras, milagres maiores do que ele fez. E como diz o próprio Jesus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está andando na presença de Deus, conforme o mandamento dele, não é pesado, como tem muita gente. Eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus. Eu não consigo cumprir as leis de Deus. Não é pesado as leis de Deus. Você conhece as leis de Deus? Você já leu o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio? Você já leu? Você conhece quais são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, ela não fica só naquilo, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo, sim, é um resumo delas. Se você for pegar as leis e jogarem elas dentro dos 10 mandamentos, é um resumo dela. É como se fosse assim, você pegasse o livro de quem é direito, sabe disso? Se você pega o livro de direito civil, direito penal, direito administrativo, outro direito administrativo, penal, civil. Você pega esses direitos e joga dentro da Constituição, é a Constituição pura. É a Constituição pura ali. Só que ela abrange. Ela fala mais detalhado. O direito civil fala o que está dentro da Constituição, só que ele fala com mais detalhe. As leis de Deus é isso aí. As leis de Deus, os 10 mandamentos, ela é um resumo das leis de Deus. As leis de Deus são muitas que são as leis de Deus. Só que os 10 mandamentos, ele resume tudo naquilo. Quando Deus fala assim, não matarás, para você não matar ninguém.
Não é só um ser humano. Tudo que você mata por maldade é pecado. Se você mata um animal por maldade, é pecado. Se você mata um animal por simplesmente vontade de matar, não para saciar sua fome, é pecado. Você está entendendo? Então, por isso que está dizendo, não matarás. Não farás para ti imagem de escultura. Se você adora outros deuses, outras imagens, Maomé, Buda, todas essas imagens da Igreja Católica, que eu vou ser bastante, Exus, dos Espiritismo, não é só da Igreja Católica que a gente fala, mas todas as imagens da África, de todos esses países, tanto que Deus, quando ele tirou o povo de Israel lá do Egito, ele mandou que o povo entrasse nas cidades para não pegar nada daquele ídolos deles, porque Deus não queria isso. Então, por isso que fala, amarás só o Senhor teu Deus. Amarás o próximo como a si mesmo. Tudo que você deseja para você, você tem que desejar para o próximo também. Talvez você faz mal, você nega alguma coisa para o seu próximo, aí você tem que pensar, será que eu gostaria que o meu próximo me negasse isso? Você tem que parar para pensar. Que é um pecado? É um pecado. Se alguém pede uma esmola para você na rua, você tá com a bolsa, tem algum dinheirinho, você nega. Será que você gostaria que se você estivesse naquele lugar daquela pessoa e ela pedisse um dinheirinho para você, você negaria? Aí ela negaria e você ia ficar triste. Então, é muito mais além. Então, os 10 mandamentos não está, o Velho Testamento não está revogado. Nós temos que aprender a entender a palavra de Deus, de Jesus. Então, não entra nessa que os Velho Testamento está revogado, que não está, irmãos. Não está. Ele está mais luz. Ele é o caminho que te ilumina, que faz você seguir o caminho de Jesus. Ele é o caminho. Então, não entra nessa, não. Esses pastores que ficam falando aí, nem dá ouvido. Nem dá ouvido. Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que Deus vai te direcionar. Não fica na ideia de povo, não fica a ideia de multidão. A própria Bíblia diz, não acompanheis multidões. Você está pecando se você acompanhar multidões. Por isso que a própria Bíblia também fala que entrará no reino dos céus poucos. Muitos que estão dizendo que está achando que está salvo, ele não vai ser salvo. Porque eles não estão cumprindo a ordem, a obediência de Deus. Deus mesmo disse, obediência quero. Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Não adianta você jejumar, estou jejumando esse mês. Não, irmãos, ele quer obediência. Você está obedecendo a palavra dele, você está seguindo os mandamentos dele, você está seguindo as leis dele. É isso que ele quer de você. Fico aqui, que Deus tenha falado com você. Continue conosco através dos nossos canais aqui, que nós estamos sempre postando vídeo novo. E estamos aqui para abrir os olhos daqueles que estão dormindo. Que Deus te abra os seus olhos, que tenha um novo pensamento, uma nova ideia de como andar na presença de Deus. Eu tenho vídeos, se você abrir mais aí, que você vai ver que eu tenho vídeos maravilhosos. Deus tem falado conosco, irmãos. Muito, muito, muito bom ouvir a palavra de Deus. Muito bom mesmo. Então, eu deixo aqui um convite para você, para assistir os outros meus vídeos anteriores. Veja como que Deus está falando conosco. De uma forma tão clara, tão mansa. Para que nós aprendemos, a andar no caminho de Deus. E eu peço para você, dê um clique aí, um like aí no canal, para que ele possa crescer.
porque muita gente assiste, mas as pessoas não dão like, e por isso que o canal não está ficando tão, como fala, tão divulgado, né? Compartilha esse vídeo, compartilha. Se você quer que as pessoas pregar a palavra de Deus verdadeira, compartilha esse vídeo. Em nome de Jesus eu te peço isso, tá? Que nós possamos estar trabalhando, fazendo um trabalho só. Eu, você e muitos mais que vão aprender a andar no caminho de Deus da forma correta, sem precisar de ser enganados por essas multidões que se dizem religiosos, como o próprio Jesus falou, esses crentenses, né? Deixo por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, e o senhor tenha paciência comigo, porque tem dia que eu tô boa, tem dia que eu não tô, é por causa da minha enfermidade, mas eu creio que Deus vai restaurar tudo isso, vai nos livrar desse mal. O diabo, ele não gosta mesmo, quando ele encontra uma pessoa que está na presença de Deus, ele dá a sua cestinha, mas eu não me importo com isso, porque eu tenho mais, né? Eu tenho Deus que está do meu lado do que o diabo. Se Deus quiser me levar assim, tudo bem, que Ele me leve, que eu estou nas mãos dEle. O meu propósito aqui é fazer a vontade dEle. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.